Hoje estou a apresentar uma estratégia de negociação que vai mudar o seu jogo e que o vai surpreender. Prepare-se para lucros insanos em minutos com o nosso método secreto de scalping. Esta é a derradeira estratégia de enriquecimento rápido que irá revolucionar o seu sucesso comercial. Mas lembre-se, negocie com responsabilidade, pois há riscos envolvidos. Esta estratégia pode ser utilizada em qualquer gráfico e período de tempo, mas terá de otimizar o indicador antes de utilizar. Vou usar um gráfico de Bitcoin em um período de 15 minutos para explicar essa estratégia. Agora, vamos riscar rapidamente esses indicadores para que eu possa explicar as configurações e as regras da estratégia desde o início em detalhes. Em primeiro lugar, vamos adicionar nosso indicador principal ao gráfico, para acessar a guia de indicadores e procurar o indicador de sobreposição TMA. Depois disso, adicione este ao seu gráfico. Como podem ver, este indicador está bastante confuso no gráfico, e não vamos utilizar quase todos estes elementos na nossa estratégia, por isso vamos apenas removê-los para que possamos compreender facilmente o gráfico. Para isso, vamos aceder às definições deste indicador e desativar todas as opções, exceto as relacionadas com a greve de 3 linhas. Certifique-se de que deixa estas duas opções desmarcadas. Depois de fazermos isto, vamos aceder à secção de estilo e, neste separador, vamos fazer o mesmo. E desativamos todas as opções, exceto as relacionadas com o golpe de 3 linhas. Depois disso, as definições para este indicador estarão concluídas. Portanto, se você vir 3 linhas e um forte sinal de compra aparecer abaixo da vela, isso significa que uma posição de compra pode ser aberta aqui. Da mesma forma, se recebermos um sinal de venda acima da vela, isso significa que é um sinal de venda e você pode abrir uma posição de venda aqui. Como esse indicador gera muitos sinais, como você pode ver, a porcentagem de sinais falsos pode ser alta. Por isso, é importante filtrá-los passo a passo. Para isso, vamos adicionar outro indicador à nossa estratégia. Então, vamos acessar a aba de indicadores e procurar pelo indicador SMIO. E depois adicionar este ao gráfico. Se não lhe apetecer analisar os preços por si próprio, pode juntar-se ao meu grupo gratuito do Telegram. Aqui partilho diariamente as posições de compra e venda que abro. O link está na descrição abaixo deste vídeo. Vamos modificar algumas configurações para este indicador agora. Então, vamos acessar as configurações desse indicador. E na secção de estilo, altera a cor do SMI para amarelo. Isso ajudará a distinguir esse indicador dos outros indicadores no gráfico. Em seguida, na seção de entrada, defina o período de tempo do indicador para 1 ou 2 períodos de tempo mais altos que o período de tempo dos gráficos. Por exemplo, se estivermos usando um período de 15 minutos, definimos o período do indicador para 1 hora. E depois disso, finalmente, altera o comprimento da linha para 50. Agora, se olharmos para o nosso gráfico, quando um sinal de compra é gerado, precisamos de o confirmar usando o indicador SMIU. Para fazer isso, o histograma do indicador SMIU deve estar acima do nível 0. E, da mesma forma, no caso de um sinal de venda, precisamos confirmá-lo com o indicador SML, de modo que o histograma do indicador deve estar abaixo do nível 0, assim como está aqui. Agora, o próximo passo para transformar essa estratégia em uma estratégia lucrativa. E para isso, adicionaremos nosso último indicador da estratégia ao nosso gráfico. Então, novamente, acessaremos a guia de indicadores e procuraremos o CMA. E adicionaremos esse indicador de média móvel corrigido feito por Everett ao gráfico. Depois de adicionar o indicador CMA, modificaremos as configurações desse indicador também. Então, vamos acessar as configurações para este indicador. E na seção de entrada das configurações, altera o comprimento para 300. Em seguida, ativa a opção CMA destacada. Em seguida, iremos para a seção de estilo e desativaremos as opções CMA e SMA. Apenas o fundo do gráfico será suficiente para a nossa estratégia. Também ajustaremos a opacidade do fundo. Isso ajudará a tornar o indicador mais visível no gráfico. Portanto, essas serão todas as configurações e modificações que faremos antes de usar essa estratégia em nossas negociações diárias. Agora que nosso gráfico está definido, vamos examinar as regras completas para entrar em uma negociação usando essa estratégia. Para garantir a validade de uma transação de compra, seguimos um conjunto específico de critérios. Em primeiro lugar, procuramos um sinal de compra gerado pelo indicador de sobreposição TMA. Assim que o sinal é identificado, prosseguimos com 2 etapas de confirmação. Em primeiro lugar, verificamos se o histograma do indicador SMI está acima de 0. Portanto, esta será a primeira confirmação. Em segundo lugar, garantimos que a vela sinalizada esteja posicionada acima do indicador CMA,
e o indicador deve ser de cor verde, fornecendo-nos a confirmação final. Portanto, se todo esse sinal for cumprido, ele é considerado um sinal confirmado, permitindo-nos entrar em uma negociação de compra. Então, vou abrir uma posição de compra aqui no fechamento do candelabro atual. Para definir o stop loss, recomenda-se colocá-lo abaixo do swing low mais recente. E no que diz respeito ao take profit, uma diretriz geral é considerar colocá-lo a um nível que seja 1,5 vezes maior do que o risco associado à negociação. Agora vamos ver se este será um comércio bem sucedido. E, embora tenha demorado algum tempo, o mercado atingiu o nosso objetivo. Se não lhe apetecer analisar os preços por si próprio, pode juntar-se ao meu grupo gratuito do Telegram. Aqui partilho diariamente as posições de compra e venda que abro. O link está na descrição abaixo deste vídeo. Agora vamos passar por mais um exemplo de compra. Aqui podemos ver que obtivemos um sinal de compra do indicador TMA. Em seguida, confirmaremos esse sinal observando o indicador SMI. E podemos ver que o histograma está acima do nível 0 aqui. E para a confirmação final, podemos ver que o preço está acima do indicador CMA e é de cor verde. Então eu vou abrir uma posição de compra aqui. Defina o stop loss no recente swing low. E a meta de lucro de 1,5. Espero que você tenha entendido as regras de negociação de compra para essa estratégia. Então, agora vamos seguir as regras para entrar em uma negociação de venda por meio dessa estratégia. Assim, para garantir a validade de uma transação de venda, em primeiro lugar, procuramos um sinal de venda gerado pelo indicador TMA. Uma vez identificado o sinal, procedemos com 2 critérios de confirmação, tal como fizemos na transação de compra. Em primeiro lugar, verificamos o histograma do indicador SMI. E para o comércio de venda, ele deve estar abaixo do nível 0. Em segundo lugar, garantimos que a vela de sinal esteja posicionada abaixo do indicador CMA de cor vermelha, fornecendo-nos a confirmação final. Portanto, se todos esses sinais forem atendidos, é considerado um sinal confirmado, permitindo-nos entrar em uma negociação de venda. Então eu vou abrir uma posição de venda aqui. O stop loss para a posição de venda será definido acima do recente swing high. E para a meta de lucro, é aconselhável considerá-la em um nível que é 1,5 vezes maior do que o risco associado ao comércio. Se vocês ainda não entenderam um certo aspecto da estratégia, não se preocupe, vamos passar por mais um exemplo de comércio de venda. Aqui, antes de mais, recebemos um sinal de venda. E depois disso, restam apenas 2 etapas de confirmação. O número 1 é verificar se o histograma abaixo está abaixo do nível 0 ou não. E o segundo é ver se a vela com o sinal está abaixo do indicador CMA ou não. E também deve ser de cor vermelha. Então, vamos abrir uma posição de venda aqui, seguindo as regras de gerenciamento de dinheiro, para ver se isso será um comércio lucrativo ou não. É claro que nem todo comércio será lucrativo, mas ainda assim essa estratégia parece especial. Espero que tenham compreendido esta estratégia. Este é o fim do vídeo. Por favor, considere pressionar o botão curtir, também se inscrever no meu canal e apertar o sino. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Vejo-vos no próximo vídeo.